Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento soprava pelas ruas de Chicago naquela noite com uma brutalidade quase pessoal. Uivava entre os prédios como se avisasse a cidade de que algo sério acabará de acontecer. A chuva, forte e persistente, caía em ângulo, batendo nas calçadas com uma cadência feroz, apagando pegadas como se apagasse uma página dolorosa. Mas Jessica Varre não precisava de camuflagem. O perigo não estava lá fora, estava atrás dela, nas sombras, nas memórias ainda ardentes de um amor que se tornará uma prisão. Ela corria. Sem fôlego, com as roupas grudadas à pele, encharcadas, ela segurava em uma mão uma mala que se abria aos trancos e barrancos, e na outra uma bolsa de lona poída, arrumada às pressas. Sem adeus, sem plano definido. Apenas fuga. O instinto bruto de sobrevivência. Ela não estava fugindo de um simples término de relacionamento, nem de uma dívida deixada ao acaso. Não. Ela estava fugindo. Um homem. Um nome. Um poder. Uma mentira colossal. Derek Coleman. Nos círculos empresariais de Chicago, esse nome inspirava respeito e até admiração. CEO de uma próspera empresa de segurança privada, patrocinador de galas beneficentes, rosto sorridente nas páginas de negócios dos jornais. Um homem negro, elegante e carismático, que foi chamado de o arquiteto do seu destino. Mas por trás das cortinas de seda e dos jantares elegantes, por trás dos Rolexes e das promessas, um tirano estava escondido. Um homem metódico, manipulador, violento em silêncio. Nunca batia em público, nunca gritava nos corredores. Punia em particular com precisão, com estratégia. Jessica o conhecera 3 anos antes, em uma conferência sobre segurança cibernética. Ela era uma jovem analista de uma empresa de software, ambiciosa e idealista. Ele a encantara. Lentamente. Habilmente. Ele lhe contará sobre sua visão de mundo, a importância de ter uma mulher forte ao seu lado. E ela acreditara nele. Ela quisera acreditar nele. Aos poucos, ele absorveu tudo. O tempo dela, a energia dela, a família dela. Ele a cobriu de atenção, depois a impôs solidão. Elogiou sua beleza, depois destruiu sua confiança. E quando o primeiro golpe caiu, ela acreditou que a culpa era dela. Ela se desculpou. Ele chorou e prometeu a ela que isso nunca mais aconteceria. Mas o segundo golpe não tardou a chegar. Nem o terceiro. E logo, as desculpas deram lugar a ordens. Lágrimas, a intimidação. Ela não passava de um rosto perfeito em seu cenário perfeitamente construído. Algo para possuir, para controlar. Até o dia em que ela acidentalmente abriu uma pasta criptografada em seu computador, pensando que estava procurando documentos relacionados ao seu trabalho. O que ela viu a arrepiou profundamente. Gravações de áudio. Fotos. Listas de nomes. Transações duvidosas. Homens poderosos em reuniões secretas. Contratos de armas vendidos ilegalmente. Câmeras escondidas em escritórios. E ameaças veladas enviadas àqueles que queriam falar. Ela só teve alguns minutos. O suficiente para copiar um único arquivo para um pendrive escondido na bolsa. Então fechou o computador, tremendo, sentindo como se tivesse detonado uma bomba relógio. Ela tentou manter a aparência por 3 dias. Até que uma noite ele a olhou diretamente nos olhos e disse friamente: "Você tocou no que nunca deveria ter visto. Você realmente acha que pode fugir de mim, Jessica?" Foi quando ela soube que ela teve que desaparecer. Ela esperou que ele partisse para uma viagem. Arrumou suas coisas às pressas, pegou seu passaporte e esvaziou a conta bancária que mantinha secretamente. E agora, aqui está na chuva torrencial, nas entranhas de uma cidade que nunca dormia, com um bebê crescendo dentro dela sem que ela ousasse falar com ele ainda. Cada passo ecoava em seu peito como uma contagem regressiva. Ela não tinha planos. Só medo. E esta dolorosa certeza, ela estava sozinha e caçada. Jessica encontrou refúgio em um modesto hotel ao sul da cidade, o Bridgeville Inn. O táxi parou silenciosamente em frente ao antigo prédio, com os tijolos desbotados pelo tempo e as persianas balançando. A placa piscou levemente como se hesitasse em anunciar sua presença. O saguão cheirava a desinfetante e resignação. Ninguém sorria ali, e era exatamente isso que Jessica procurava: anonimato. Esquecimento. Ela pagará em dinheiro, sem revelar o nome, apenas sussurrando: um quarto por alguns dias. O recepcionista, um homem de olhos cansados, não levantara a cabeça. Deslizara uma chave sobre o balcão murmurando: quarto 207. Segundo andar, fundo à esquerda. Sem café da manhã, sem serviço de limpeza, sem solicitação. Perfeito. O quarto 207 rapidamente se tornou seu santuário e sua cela.
As paredes estavam amareladas, a cama rangia, as cortinas pesadas e empoeiradas. Apenas uma lâmpada funcionava. O aquecedor fazia o som de um animal moribundo. E, no entanto, foi ali que ela finalmente sentiu uma sensação de segurança. Os primeiros dias ela dormia quase sem interrupção, seu corpo dilacerado pela adrenalina, ansiedade e exaustão. Ela só saía do quarto tarde da noite, quando as ruas ficavam fantasmagóricas. Caminhou até uma pequena loja de conveniência 24 horas, onde comprou pão, maçãs e sopa enlatada. Manteve o capuz sobre a cabeça, os olhos baixos e a voz quase inaudível no caixa. Qualquer som no hotel a deixava em alerta, um passo no corredor, uma voz no quarto ao lado, um rangido no andar de cima. Ela sempre apagava as luzes assim que o sol se punha. Ela vivia nas sombras, atrás de cortinas fechadas, com uma cadeira enfiada sob a maçaneta. Mas não era só a si mesma que ela estava protegendo. Ela carregava uma vida. 3 meses. 12 semanas. Ela descobrira isso pouco antes de sua fuga, em uma clínica local. A princípio, recusou-se a acreditar. Depois, chorou. Por um longo tempo. Nenhuma alegria. Ainda não. Apenas uma imensa tristeza, misturada com confusão e culpa. Esse bebê era uma fratura nela. Ele era o homem que ela amara e odiara. Era um traço vivo de terror, mas também uma luz, frágil e incerta em meio ao caos. Ela não conseguia imaginá-lo, nem como menino nem como menina, nem com olhos escuros como os de Derek, nem com o seu próprio sorriso. Ela ainda não ousara falar com ele. Às vezes, apenas colocava a mão na barriga e sussurrava no silêncio. Desculpa, não sei se consigo te amar, mas eu te protejo. Farei qualquer coisa por isso. Ela passava os dias pensando, ruminando, imaginando saídas, escapadas mais distantes. Às vezes, ela tinha pesadelos onde Derek a encontrava, onde ele arrancava a porta do quarto 207 e lhe dizia: "Você acha mesmo que pode fugir de mim? Até o que você está vestindo me pertence." Ela acordou suando, com falta de ar e com as mãos cerradas. E então, havia os outros dias, mais tranquilos, mais brilhantes. Quando ela lia os livros velhos deixados na prateleira bamba. Quando ela esquentava chá de limão. Quando ela abria a janela delicadamente para sentir o ar. Naqueles dias ela acreditava que um futuro era possível. Que outro mundo esperava. Mas ela sabia que esse mundo não viria até ela. Ela deveria construí-lo, tijolo por tijolo. Não sozinho, mas também não ainda. Numa manhã de outubro, quando o céu estava uniformemente cinza e as folhas mortas coloriam as calçadas de um vermelho enferrujado, Jéssica desceu até a recepção. Ela não tinha dormido. Mais uma noite se revirando na cama fria demais, ouvindo o gemido do radiador e os sons do mundo além das paredes. Seu estômago estava se contraindo levemente. Ela precisava de água, frutas, algo fresco e vivo para engolir. Ela vestia um moletom velho e largo, uma das poucas peças de roupa limpas em sua mala, e prendia o cabelo em um coque bagunçado. Caminhava rapidamente de cabeça baixa, evitando olhares como se todos os olhos pudessem reconhecê-la, denunciá-la. Foi lá que ela ouviu pela primeira vez Michael Turner. Ele estava sentado no canto do pequeno salão, em uma das poltronas velhas e gastas. Alto, com quase 40 anos, pele castanho clara, barba bem aparada e olhos cor de âmbar. Nem totalmente marrom nem totalmente dourado. Que parecia cansado e curiosamente desperto. Segurava um caderno de couro nas mãos, que anotava com uma caneta tinteiro antiga. Seus gestos eram lentos, precisos, quase silenciosos. Seus olhares se encontraram por uma fração de segundo. Jéssica sentiu seu coração disparar, mas em vez de desviar o olhar como esperava, ele lhe deu um sorriso verdadeiro, calmo. "Olá", ele disse suavemente com a voz profunda e calma. "A primeira vez aqui?" Ela respondeu com um aceno rápido e quase imperceptível antes de desviar o olhar e caminhar em direção ao bebedouro. Pegou uma garrafa, pagou em silêncio e voltou direto para o quarto. Mas enquanto ela subia os degraus, ela ainda sentia o peso daquele olhar. Não um peso opressivo. Não, um calor discreto. Uma presença. Não era curiosidade mórbida, nem a intrusão habitual de homens que adivinham o caos por trás de uma mulher solitária. Era outra coisa, como se ele a tivesse visto. Não sua aparência, não suas olheiras, nem sua postura fechada. Mas o que ela era, lá no fundo. Quebrada, viva, em fuga, e ainda assim inteira. Nos dias seguintes, eles se cruzaram novamente. Por acaso, ou assim ela pensou a princípio. Na pequena sala de café da manhã, ela o surpreendeu certa manhã lendo Steinbeck, sozinho à mesa. Ele olhou para cima e acenou para ela sem dizer uma palavra.
No corredor, quando ela saiu à noite para comprar sopa, ele a deixou passar sem fazer comentários, apenas se afastando educadamente, ainda segurando o caderno. Numa tarde de domingo no Jardim dos Fundos, ela se sentou em um banco para tomar um ar fresco. Ele também estava lá, encostado no tronco de uma árvore com uma garrafa térmica aos pés, escrevendo à mão como se estivesse em outra época. Ele não a olhara, mas também não a abandonara. Foi ela finalmente quem falou primeiro. Você escreve o tempo todo, ela disse, sem saber bem por quê. Tento trazer alguma ordem ao caos, respondeu ele com um sorriso calmo. Às vezes funciona, às vezes não. Ela sorriu levemente. Então ele acrescentou, e você está fugindo de alguma coisa? Ou de alguém? Ela olhou para ele, congelada. Ele apressou-se a acrescentar, desculpe. Que grosseria. Foi só um palpite. Jéssica desviou o olhar com o coração apertado. Mas ele não parecia querer prendê-la em sua pergunta. Ele não estava olhando para ela. Ele já a estava ouvindo sem que ela tivesse dito nada. Aos poucos, na frágil doçura dos dias que passavam, Jéssica sentiu suas paredes internas, aquelas que ela havia construído pedra por pedra para se proteger, começarem a ruir. Não foi brutal, nem repentino. Foi um lento processo de erosão, como se cada palavra, cada olhar de Michael, estivesse delicadamente erodindo a casca que ela havia erguido ao redor do coração. Certa noite, enquanto compartilhavam um jantar simples na pequena cozinha comunitária do hotel, um pouco de macarrão, uma salada quente e pão amanhecido, ela se viu rindo. Um riso real e leve, vindo do fundo dela como um eco esquecido. Ela falou sobre pintura, uma paixão que havia abandonado há muito tempo. Lembrou-se das telas que havia deixado inacabadas, das cores vivas que sonhava em redescobrir. Ela também falou dos livros que adorava ler, dos autores que moldaram sua imaginação e principalmente de seus sonhos passados. Aqueles que agora pareciam tão distantes e tão próximos. Ela se permitiu relatar suas esperanças, timidamente como uma criança que se esqueceu de que ainda sabia sonhar. Uma noite na orla do pequeno jardim onde as folhas mortas dançavam na brisa, ela voltou seu olhar para Michael e perguntou-lhe, com a voz trêmula, mas sincera. Você acha que podemos começar tudo de novo, mesmo depois de perder tudo? Michael olhou para ela por um longo tempo em busca de palavras. Então respondeu com profunda gentileza, não. Não acho que possamos realmente recomeçar tudo, como se o passado tivesse sido apagado com uma borracha. Mas acredito que podemos reconstruir tudo, pedaço por pedaço. Podemos reconstruir a partir das ruínas, e às vezes o que construímos então é mais forte, mais verdadeiro do que o que tínhamos antes. Essas palavras ressoaram dentro dela como uma promessa, uma luz na escuridão. Eles começaram a passar mais tempo juntos. Às vezes jantavam juntos no quarto de Jéssica, iluminados pela luz fraca de um abajur de cabeceira. Às vezes caminhavam sem falar pelas ruas tranquilas ao redor do hotel, deixando seus passos traçarem um caminho no silêncio. Numa noite de outono, enquanto a noite caía lentamente sobre Chicago e os postes de luz lançavam halos amarelos na calçada úmida, eles pararam sob um velho e bruxuleante poste de luz, do lado de fora da entrada do Bridgeville Inn. Seus olhares se encontraram. O ar era fresco, impregnado daquele cheiro peculiar de terra molhada e folhas mortas. Sem dizer uma palavra, Michael se aproximou lentamente. Jéssica sentiu a respiração falhar, as mãos tensas, mas não recuou. Seus lábios se encontraram em um beijo terno, hesitante a princípio, depois mais seguro. Um beijo que selou mais do que apenas um momento. Um beijo carregado de mágoas do passado, mas também da possibilidade de um futuro diferente. No entanto, no fundo, Jéssica sabia que essa paz frágil não duraria. Que a verdade da qual ela fugia, o passado que tentará enterrar, eventualmente ressurgiria. Que o medo, a ansiedade e a ameaça não a abandonariam tão facilmente. Ela apoiou a cabeça no ombro de Michael e sussurrou, quase para si mesma. Não sei por quanto tempo mais conseguirei esconder essa verdade. Mas obrigada por estar aqui por este momento. Michael apertou suavemente os dedos dela e respondeu. Enfrentaremos tudo isso juntos. No seu próprio ritmo. Passo a passo. Naquela manhã, Jéssica acordara antes do amanhecer, exausta de uma noite sem dormir. Seus pensamentos estavam a mil, o peso do segredo tornando-se pesado demais para suportar sozinha. Ela olhou para o teto branco do seu quarto 207, sentindo o coração bater em um ritmo desordenado, como um tambor anunciando uma tempestade. Finalmente, ela reuniu coragem e desceu as escadas em silêncio. Ao chegar à porta de Michael, hesitou por um instante com os dedos trêmulos. Então, bateu de leve. Michael abriu quase imediatamente, seu olhar preocupado encontrando o dela. Jéssica?
Está tudo bem? Ela balançou a cabeça com a garganta apertada. Tenho que te contar uma coisa importante. Ele a deixou entrar sem dizer uma palavra, fechando a porta delicadamente atrás dela. Ela se sentou no velho sofá da sala, com as mãos entrelaçadas no colo, e começou a falar, lentamente, primeiro em voz baixa, depois com mais firmeza. Ela contou tudo a ele. O relacionamento tóxico com Derek Coleman, a violência silenciosa que marcou seu corpo e sua mente, as ameaças, o controle, o medo que a consumiam, as evidências que ela havia descoberto, documentos, vídeos, gravações, falavam de um mundo corrupto e perigoso, a fuga desesperada. E finalmente o mais frágil de todos os seus segredos, o bebê que ela carregava dentro de si, fruto de um passado que ela gostaria de apagar. Michael permaneceu em silêncio, ouvindo cada palavra sem interrupção. Seu olhar não vacilou. Quando terminou, o peso de sua confissão pareceu preencher a sala. Então ele gentilmente se aproximou e colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Obrigada por me contar, Jéssica. O que você carrega não é só um segredo, é um fardo. Mas você não está sozinha. Nunca esteve. Ele então lhe contou sobre seus contatos, um advogado especializado em proteção de testemunhas, um homem íntegro que havia ajudado dezenas de pessoas a escapar de situações semelhantes. Ele também conhecia jornalistas investigativos prontos para revelar a verdade, para dar voz àqueles que haviam sido silenciados. Se você quer sair desta prisão, Jéssica, precisa encarar a sombra. Não correndo, não fugindo, mas encarando-a de frente. E você não fará isso sozinha. Eu estarei lá, a cada passo do caminho. Foi um momento crucial. Uma escolha difícil, cheia de consequências, mas que trouxe esperança. Com o apoio dele, Jéssica concordou em entregar os documentos em sua posse. Uma investigação foi aberta. Lenta e pacientemente, a verdade emergiu das sombras. A imprensa se aprofundou no caso, expondo a rede de corrupção e crimes oculta por trás da imagem perfeita de Derek Coleman. Outras vítimas, inspiradas pela coragem de Jéssica, se apresentaram. Logo, o nome de Derek Coleman foi substituído pelo do acusado. Ele foi preso, encarcerado e julgado. Jéssica foi colocada sob proteção policial durante o julgamento. Todos os dias, Michael estava lá, firme como uma rocha, discreto, mas presente. Ele compartilhava seus silêncios, seus medos, suas esperanças. Ele se tornará seu refúgio na tempestade, a prova viva de que a reconstrução era possível. 9 meses se passaram desde aquela noite tumultuada em que Jéssica finalmente decidiu enfrentar seus demônios. 9 meses durante os quais ela enfrentou inúmeras tempestades internas e externas. Então, em uma pequena clínica em Illinois, longe da agitação de Chicago, Jéssica deu à luz uma menina que ela escolheu chamar de Hope. Um nome cheio de promessas. Um símbolo frágil de tudo que ela pensava estar perdido, mas decidiu valorizar. O rosto de Hope era gentil, seus olhos arregalados para um novo mundo. Em seus dedos minúsculos, Jéssica sentiu pela primeira vez com uma intensidade avassaladora, aquele vínculo inquebrável que une uma mãe e seu filho. Ela chorou silenciosamente, tomada por uma mistura de emoções, alívio, gratidão e, acima de tudo, um amor que parecia capaz de curar todas as feridas. Hoje, Jéssica morava longe da cidade, em uma pequena casa aninhada no coração do campo, cercada por árvores centenárias e pelo canto dos pássaros. Todas as manhãs, os raios de sol filtravam-se pelas folhas e acariciavam as paredes de madeira da casa que ela havia construído com Michael, pedra por pedra. Michael, fiel à sua forma, ainda escrevia. Sua mesa estava abarrotada de cadernos, livros abertos e xícaras de café pela metade. Mas ele encontrou tempo para estar presente para Jéssica e para Hope, num delicado equilíbrio entre inspiração e ternura. Jéssica, por sua vez, havia retomado seus estudos remotamente. Ela estava fazendo cursos para se tornar assistente social, determinada a oferecer aos outros o que ela mesma havia recebido, uma segunda chance, apoio para enfrentar os desafios da vida. Cada módulo, cada leitura, a aproximava um pouco mais dessa nova vocação que a nutria. Numa noite de verão, enquanto o céu se enchia de tons de rosa e laranja, Jéssica sentou-se na varanda com Hope adormecida contra o peito. O silêncio tomou conta da casa, interrompido apenas pela respiração tranquila da filha. Ela olhou para o horizonte, com o coração pesado de lembranças e esperanças misturadas, então sussurrou, como se fosse para si mesma, mas também para a vida que segurava em seus braços. Eu fugi de você, Derek. Fugi porque não queria que você me destruísse. Mas foi por sua causa que encontrei o que você jamais me daria, liberdade e amor verdadeiro. Michael então se aproximou com passos suaves na varanda de madeira e abraçou Jéssica.
Apoiou a cabeça na dela e num suspiro, disse-lhe: Você não precisa mais se esconder, Jéssica. Você está em casa agora. Em casa conosco. Eles ficaram ali abraçados, observando o sol desaparecer lentamente atrás das árvores, carregando dentro deles a promessa de um futuro construído com força, resiliência e ternura.